Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Alexandre, professor de Química, Instituto Genoma, mais uma vez com vocês, com muita alegria, satisfação e prazer para mais uma aulinha, tá certo? Então, a aula de hoje é a Química 2, né? O módulo 1, tema 2, ok? No tema anterior, você deve estar lembrando e recordando que nós tratamos, né, dos modelos atômicos, desde lá do Demócrito até os modelos mais atuais. E lembrando que o átomo é uma estrutura eletricamente neutra que tem núcleo e eletrosfera. Você não pode esquecer das partículas, próton, nêutron e elétron. Agora, nesse tema 2, vamos tratar da questão das semelhanças entre os átomos. Quando você vê uma reportagem falando, por exemplo, que um reator nuclear usa urânio 235, ele está tratando da massa desse elemento. Quando fala que algum cientista, algum arqueólogo encontrou lá um fóssil egípcio e falar que a datação desse fóssil é de 8 ou 12 mil anos, a datação foi feita com carbono 14. O que é esse carbono 14? É justamente indicando a massa desse carbono. Se eu falar carbono 12, então ele tem 6 prótons e 6 nêutrons. Já o carbono 14, ele tem os mesmos 6 prótons, mas tem 8 nêutrons. Então, vamos tratar justamente das semelhanças que existem entre os átomos, ok? E aí, você tem que ter em mente o seguinte, que quando o livro fala, o fósforo 31, esse 31 é relativo à sua massa, tá ok? Então, muito bem. Semelhanças atômicas. Então, temos átomos que são isóbaros, átomos que são isótopos, isótonos e os isoeletrônicos. Temos aí o hidrogênio, né? Não existe só um tipo de H no mundo. Hidrogênio, eu tenho 3 hidrogênios. Entretanto, todos os 3 hidrogênios, eles têm, na verdade, a mesma quantidade de próton. Observe na imagem aí. Ele tem um próton aqui. Esse hidrogênio também tem um próton. E esse também tem um próton. O que está mudando nesses hidrogênios? O que está mudando é o número de massa. Então, esse aqui, ó, tem massa igual a 1. Esse hidrogênio tem massa igual a 2. E esse hidrogênio aqui tem massa igual a 3. A pergunta agora é a seguinte: o que vai determinar a alteração do número de massa? O que vai provocar essa alteração? É justamente a diferença na quantidade de nêutron. Então quer dizer o seguinte, que todo hidrogênio, ele é formado por um próton apenas. Mas a quantidade de nêutron no átomo pode mudar. Quando mudamos a quantidade de nêutron no hidrogênio, a massa dele sofre aumento. Sofre aumento por quê? Porque a quantidade de massa, o número de massa, é justamente a quantidade de próton mais nêutron. Se eu estou aumentando o nêutron, a massa está aumentando. O que acontece nesse contexto aqui, então? Temos hidrogênio de massa 1, que é o monotério. Esse é o que está predominando no mundo, né? Você pegar em 99,99% do hidrogênio que tem no mundo, na água do mar, nos rios, nos lagos, né, nas moléculas, é esse H de massa 1. O segundo hidrogênio é o tal do hidrogênio 2. Esse 2 indica a massa, que é o deutério, ou hidrogênio pesado. E o terceiro aí é o famoso tritério ou trítio. Esse trítio aí é o hidrogênio de massa maior. Mas perceba uma coisa, quanto maior a massa, menor é a estabilidade. E estabilidade está ligado à quantidade. Na verdade, somente os átomos
do hidrogênio que tem nomes especiais. Então, o H de massa 1 é o prótio, monotério ou hidrogênio leve. O de massa 2 é o pesado ou deutério. E o 3 é o trítio, né? Tritério ou pesado. Na verdade, os outros átomos não têm nome. Quando eu pego, por exemplo, no caso do carbono, né? Os demais isótopos são identificados pelo nome do elemento químico seguido do seu respectivo número de massa. Então, na verdade, o carbono aqui é 12 por qual motivo? Porque a sua massa aqui é 12. Fala, carbono 13. Então, o número de massa dele é 13 aqui, ó. E o famoso carbono 14, que serve para datação de fósseis, né? É muito usado na arqueologia. Para datar fósseis, tem massa igual a 14. Então, as semelhanças dos átomos estão justamente aí. Perceba, pessoal, que quanto maior for a quantidade de nêutron, maior é a massa. Existe uma relação aí íntima entre número de massa e estabilidade. Na verdade, se eu voltar aqui um pouquinho, você vai perceber o seguinte. Na tela observando, vamos calcular aqui a quantidade de nêutron. Você lembra muito bem que a massa é a soma de próton mais nêutron. Eu posso concluir, portanto, que o número de nêutron corresponde à massa menos próton. Nesse contexto, esse carbono aqui, ele tem 6 nêutrons. Esse carbono aqui, ele tem 7 nêutrons. E esse carbono aqui, 8 nêutrons. Perceba que quanto maior a quantidade de nêutron, menor é a estabilidade. Existe uma fórmula que eu posso trabalhar aqui, que chama razão R. A razão R corresponde à quantidade de nêutron sobre a quantidade de próton. Quanto maior for essa razão R, menor será a estabilidade de um átomo. Ou seja, existe uma relação íntima entre a quantidade de nêutron e a estabilidade. Ok, pessoal? Então, eu quero que você atente para isso, para a semelhança entre os átomos e a relação com a estabilidade. O que são átomos isóbaros, então? São aqueles que têm a mesma massa. Átomos isótopos têm a mesma quantidade de próton. Átomos isótonos têm a mesma quantidade de nêutrons. E os isoeletrônicos são átomos que apresentam a mesma quantidade de elétron. Então, você tem que dividir isso aí em semelhança. Quando a massa for a mesma, átomos isóbaros. Quando o elemento químico for o mesmo, que é o caso do carbono, que tem 6 prótons, todos os carbonos têm 6 prótons. Então, se a quantidade de próton é igual, eu vou denominá-los de átomos isótopos, tá ok? Então é isso aí, pessoal. Mais uma vez, muito grato pela sua atenção, ok? Um grande abraço e até o próximo tema.